Muito bom dia para você de todo o Brasil, ligado aqui no Canal do Boi, segunda-feira, 9 de dezembro de 2019. Está começando o Bom Dia Produtor e a gente já começa com imagens de uma excelente oportunidade de negócio que você confere hoje, a partir das 8h30 da noite, aqui pelo Canal do Boi. É o leilão virtual gado de corte da Capitaliza e MS Leilões, que vai ofertar animais para cria, recria e engorda. Já tem alguns animais desfilando aí no seu televisor e você ficando ligado aqui na nossa programação ao longo de todos os dias, de todo o dia hoje, você terá mais informações sobre este remate hoje às 8h30 da noite aqui pelo Canal do Boi. Ótimo dia para você! Então, como é que está começando essa segunda-feira? A nossa começando mais uma vez debaixo de chuva aqui, como foi todo o final de semana, mas chuva é bênção, é sempre muito bem-vindo. E eu desejo a você uma semana abençoadíssima. Você já sabe, a gente segue juntos aqui até às 8h30 da manhã, trazendo todas as informações que você precisa saber sobre o agronegócio neste começo de semana. Bom, né, no programa de hoje, entre outros assuntos, nós vamos falar sobre produção de carne carbono neutro em sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. E você vai ver também. Semana decisiva aqui em Brasília com a votação do orçamento para 2020. E duas cientistas da Embrapa estão entre os mais influentes do mundo. Em Feliz Natal, no norte de Mato Grosso, você vai conhecer a experiência do produtor Hamilton Baggio, que descobriu os benefícios do sorgo BRS Ponta Negra para combater os nematóides pratilencos. Saímos do Rio Grande do Sul, atravessamos a fronteira com o Uruguai para mostrar a arroba do boi mais valorizada do mundo. E tem muito mais no nosso Internacional Bom Dia Produtor que está começando agora. Fique com a gente. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h07, você viu o Saulo Lopes já adiantando que hoje deve ser um dia muito especial lá em Brasília. Então vamos dar um pulinho lá para saber mais detalhes do que vai ser destaque na nossa capital federal nesta segunda-feira. Bom dia, Saulo Lopes. Olá, bom dia! Pesquisadoras da Embrapa estão entre os cientistas mais influentes do mundo. Isso mesmo. Henriette Azeredo, da Agroindústria de Alimentos Tropical, Embrapa, e Renata Toron, da Agroindústria de Alimentos, setor semelhante, são duas cientistas que fazem parte de uma lista que ao longo de uma década contribuíram com artigos e publicações científicas com mais frequência, segundo o estudo feito por uma consultoria britânica, a Clarivate Analytics. Esses pesquisadores incluem ou estão dentro de um grupo de 1% apenas de cientistas que obtiveram as mais altas médias desses estudos. Não é pouca coisa. A Embrapa, que tem 42 centros de pesquisa, contribuiu e muito para o melhoramento genético de muitas espécies vegetais no Brasil e para o desenvolvimento principalmente da soja e do nosso rebanho. Tem aí as duas cientistas, a Henriette e a Renata, entre os mais citados do planeta neste momento. É um belo presente para o agro brasileiro. Estou aqui em frente ao Congresso Nacional para lembrar para vocês que no dia 11 será votado a importante votação do orçamento para o ano que vem. E também a MP 897, a MP do Agro, que deve ter os seus últimos passos para aprovação. Lembrando que a MP 897 cria o FAF, Fundo de Aval Fraterno, para melhorar grupos que queiram pedir financiamentos e melhorar a agricultura, tanto a rebanhos, tanto com o plantio e também o crédito agrícola. Então, essa semana acompanharemos tudo para vocês e vamos informando tudinho aqui no Canal do Boi. De Brasília, Saulo Lopes. É isso aí, lembrando sempre que todas as informações você vai ter aqui na nossa programação, você pode acompanhar também no nosso portal sba1.com. Vamos falar de mercado agora, vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje quem nos traz as informações é o analista Iberville Neto. O que nós temos observado é a pressão de baixa
Hoje foi um pouco mais calmo, embora os frigoríficos continuem testando valores menores, mas o ritmo de negócios mais lento da sexta-feira acabou gerando menos alterações do que nos últimos dias. A expectativa para os próximos dias é de uma continuidade desses testes, essas tentativas de pagar menos pela arroba, que têm sido efetivas. Então, o mercado tem se desvalorizado efetivamente. Mas nós não acreditamos que esse movimento de ajuste após as altas fortes das últimas semanas, ele tenha força para levar o mercado para perto do que nós observávamos antes da esticada. Então, o cenário deve ser de um novo patamar e o mercado agora segue nessa busca por sustentação. Então, o cenário atualmente é esse. Bom, a gente segue falando de cotação do boi gordo, ainda com a apuração da Scott Consultoria, dando aquele tradicional giro de todas as manhãs em todas as regiões do país. Vamos falar de preço. Lembrando que são para uma boiada comum, à vista e livres de FUN rural. E mais uma vez a gente começa destacando para você os preços da região sudeste, entrando aqui no meu televisor e também aí no seu para você acompanhar. Na região sudeste nós tivemos queda de R$1 no norte de Minas Gerais e queda de R$5 no Espírito Santo. Na região sul também segue aí um clima de queda de R$8 no Paraná e em Santa Catarina e queda de 10 centavos no quilo pago em Pelotas e também oeste do Rio Grande do Sul. Mesmo cenário de queda a gente vê na primeira tela aí do Centro-Oeste, que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul. Queda de R$5 em Goiânia, queda de R$4 no sul de Goiás. E o mesmo cenário de queda também a gente vê na segunda tela do Centro-Oeste, que traz informações sobre o estado de Mato Grosso, que apresentou aí queda de R$2 no sudeste do estado. No Nordeste, contrariando todo esse cenário, nós temos alta de R$2 no oeste da Bahia. A mesma situação de alta a gente percebe também no norte, alta de R$1 em Marabá, no Pará, só que tivemos também queda de R$2 em Paragominas e queda de de R$10, aliás, em Rondônia e queda também de R$4 no sul do Tocantins. Bom, a 8ª edição do curso de integração Lavoura, Pecuária e Floresta, promovido pela Embrapa Gado de Corte, terminou com um dia de campo realizado em uma fazenda no município de Ribas do Rio Pardo, aqui pertinho de Campo Grande. O tema do encontro foi a produção de carne e carbono neutro em sistema de integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Nosso colega José Cunha acompanhou o evento e traz todos os detalhes nessa reportagem que você acompanha a partir de agora. Cerca de 150 pessoas estiveram presentes no último dia do curso de integração Lavoura, Pecuária e Floresta promovido pela Embrapa Gado de Corte. Eles foram conhecer a unidade de referência tecnológica Carne e Carbono Neutro instalada em uma propriedade rural. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de visualizar os bons resultados obtidos através do sistema agro-silvipastoril, que retém a emissão de gases produzidos pelos animais através das árvores. Realmente, já é o 4º dia de campo que nós fazemos na área que nós temos com a Embrapa, que é uma URT, Unidade de Referência Tecnológica. A área completou 4 anos agora e nós temos divulgado os números para toda a comunidade científica, para os alunos, para pesquisadores, produtores, dos nossos trabalhos realizados aqui com o sistema de integração Pecuária e Floresta. Sob os aspectos econômicos, a implantação do sistema requer por parte do produtor planejamento e um bom programa de gestão, para que se alcance os resultados esperados. O produtor precisa planejar bem, saber para quais mercados ele vai trabalhar, para quais são as exigências desse mercado local, se existem as condições necessárias para ele fazer a produção, né, seja assistência técnica, consultorias, ou seja, ele tem que saber a mão de obra, né? A mão de obra se tá adequada para conduzir um sistema que é mais complexo, são vários componentes interagindo. Então, o planejamento é fundamental para evitar erros, né, no começo do projeto, e a gestão também é mais complexa. Então, ele precisa ter essa consciência de que ao entrar no sistema de produção de integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ele tem que estar disposto a se debruçar aí nos números e trabalhar um pouco melhor essa questão dos controles e das análises econômicas. Outro fator que colabora na produção de carne e carbono neutro é a associação da produção florestal com o bem-estar animal.
pensando pelo lado do animal, eu trago maior conforto térmico, porque eu tenho a sombra, e também trago, pela função da árvore, a inserção da árvore, eu trago uma outra renda para o produtor. Então, onde ele vai poder, no caso da carne carbono neutro, ter uma certificação e ter também produção de madeira, e no caso se ele não for produzir só um ILPF, né, um silvopastoril, sem pensar numa certificação, ele tem o uso das árvores para diferentes finalidades. Segundo o chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Ronei Mamed, o protocolo de certificação da CCN deve fortalecer as condições mercadológicas do produto. O protocolo técnico, ele deu origem a um protocolo de certificação, que há poucos meses foi homologado pelo MAPA e também pela CNA. Então este é um protocolo robusto, né? Mas nós precisamos comunicar isso de maneira adequada. Precisamos difundir essa ideia e assegurarmos, por meio de um sistema sólido, né, e seguro de certificação, que os produtos que estarão sendo comercializados com a marca CCN, eles sejam auditados, uma auditoria de terceira parte, de maneira que tenhamos total segurança de que os produtos comercializados atendem os critérios de produção. Com o protocolo de certificação homologado, o credenciamento de empresas certificadoras e a criação da Associação Brasileira dos Produtores de Carne Carbono Neutro, a expectativa da Embrapa Gado de Corte é de que haja uma grande adesão por parte dos produtores rurais a esse sistema de produção sustentável. Além dos benefícios do sistema, a expectativa é de que, com a certificação da produção de carne carbono neutro, os produtores possam ter uma bonificação pela qualidade do produto produzido. A gente trabalha com essa perspectiva de que haja uma agregação de valor, não só pelo fato ambiental, mas pela própria qualidade da carne, né, na produção. O protocolo prevê boas práticas agropecuárias, então é todo um conjunto de técnicas que vai produzir não só uma carne de carbono neutro, mas também com qualidade exigida pelo mercado. De Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Bom, destaque para você agora uma oportunidade de investimento no leilão judicial da Fazenda Manchúria, que está localizada em Ibiá, Minas Gerais. O mesmo José Cunha que trouxe as informações para você nessa última matéria, agora é quem vai destacar também todas as informações sobre essa oportunidade. Dá uma olhada aí. O setor sucroalcooleiro brasileiro destaca-se por sua função como fonte alternativa de energia no processo de substituição dos combustíveis fósseis. Por meio da expansão da cultura da cana-de-açúcar, o desenvolvimento e a modernização do setor sucroalcooleiro tem contribuído incontestavelmente para o fortalecimento do agronegócio brasileiro e, consequentemente, para o crescimento da economia do país. E para quem quer aproveitar o bom momento do setor, a oportunidade de investimento se apresenta através do leilão judicial da Fazenda Manchúria, localizada no município de Ibiá, em Minas Gerais. A propriedade possui 1.272 hectares, numa área que conta com benfeitorias como sede, galpão de máquinas, energia elétrica e 2 represas. A fazenda abriga ainda a destilaria Planalto, que chegou em sua melhor fase a processar 3.500 toneladas dia e gerar 500 empregos diretos. A planta industrial é composta por conjunto de moendas, caldeiras e destilaria para a produção de etanol. A capacidade nominal dos equipamentos é de produção de 300 metros cúbicos dia de combustível, com armazenamento de até 15 milhões de litros. A fazenda foi avaliada em 19 milhões de reais e a destilaria em 5.560.000 reais. Os ativos podem ser adquiridos de forma conjunta ou em lotes individualizados. O leilão se encerra no dia 18 de dezembro, às 14 horas. O imóvel está livre de quaisquer ônus e você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 4950-9660 ou pelo endereço eletrônico www.fazendamachúria.com.br.
www.maisativojudicial.com.br/Carolo. Bom, vamos para a nossa primeira parada nesta edição do Bom Dia Produtor, mas a seguir nós vamos falar sobre a produção de carnes no Uruguai. Uma matéria especial da nossa produção do Rio Grande do Sul que mostra a realidade de uma das carnes mais caras do mundo. São 7h19, fique por aí para você saber mais informações sobre essa matéria muito legal preparada pela Annelise Nicolodi. Eu volto já. 7h21, estamos de volta já. Nas últimas semanas não se fala em outra coisa senão o preço da carne. Os pecuaristas brasileiros que há vários anos vinham acumulando prejuízos com a criação de gado começam a enxergar uma luz no fim do túnel. A demanda por carne por parte dos chineses fez o preço disparar em poucas semanas. Uma realidade vivida há mais tempo por um país vizinho do Brasil, que é conhecida pela qualidade dos rebanhos. Vamos até o Uruguai conhecer um pouco mais sobre essa história. Nunca na história o gado esteve tão valorizado. No Brasil, até mesmo quem não acompanha o mercado pecuário ouviu falar sobre a alta no preço da carne. Mas mesmo com a disparada no preço do boi, nas principais praças brasileiras, são os nossos vizinhos uruguaios que comemoram a arroba mais valorizada do mundo. Foi justamente para mostrar os reflexos dessa alta que nós viajamos cerca de 500 quilômetros de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, até Cerro Largo, no Uruguai, para conhecer a La Colmena, uma propriedade rural especializada na criação do gado Hereford. Algo amigo e companheiro de la pátria e del hogar, del amor e el bienestar. Difícil é chegar num lugar como esse e não se encantar com a qualidade do que se vê, seja pelos campos nativos com comida farta ou pelos animais puro sangue. Quem nos recebe é o proprietário da fazenda, o senhor Paulo Veloso. Gaúcho de Bagé, herdou as terras no Uruguai e se apaixonou pelo país vizinho. Hoje são mais de 1.200 cabeças de gado distribuídas em 2 propriedades, ambas no Uruguai. Eu estou aqui, eu sou a 5ª ou 6ª geração. A minha família sempre foi brasileira e sempre teve campo aqui. Já meu tataravô compraram do general Oribe, que foi um dos que fez a independência do Uruguai, né? E aí foi passando e ficou, e eu me formei em agronomia e vim cuidar de um campo do pai noutra área, noutra região. E me radiquei em Bagé, pelos filhos, colégio, coisa assim. E já tinha Hereford, já estava o Hereford instalado, eu segui criando o Hereford. Inclusive na época o Hereford dominava, era mais de 90% era Hereford. A valorização do gado no Uruguai chegou antes que no Brasil, há cerca de 10 meses. Apesar de ter um rebanho pequeno, cerca de 11 milhões de cabeças, o país tem hoje um sistema de rastreabilidade e qualidade do rebanho que permite atender os mercados mais exigentes, como, por exemplo, Japão e Estados Unidos. Está na carne de qualidade, na credibilidade, são vários fatores que tem influenciado o mercado de carne uruguaio. A sanidade, o cumprimento dos negócios, das cotas. A cota Hilton, o Uruguai o Brasil participava, a Argentina, Paraguai, e o único que cumpria rigorosamente era o Uruguai. Os outros sempre faltava, nunca. Eles se preocupam muito com essa parte da credibilidade, que sejam creídos no mercado internacional. Então isso já entrar no mercado japonês, que é o mercado mais exigente que o americano, então isso diz muito do preço que está valendo hoje aqui, né? Miguel Bengocheia faz uma espécie de intermediação entre o pecuarista e os frigoríficos.
Para ele, o Uruguai tem hoje a arroba mais valorizada do mundo por pura credibilidade. El estatus sanitario, sin duda, la seriedad en cumplimiento, en cuanto a cumplimientos del Uruguay es muy importante. La trazabilidad también se ha transformado en un elemento muy importante, pero si tuviera que poner la razón principal, creo que la credibilidad del productor uruguayo debe ser de lo más importante. Eso, por supuesto, llevado de la mano de cumplir con lo que se dice, ¿no? con lo que se pacta. Durante nossa passagem por Melo, visitamos o frigorífico Pool do Grupo Minerva, a segunda maior exportadora de carne e a maior exportadora de gado vivo do Brasil. A Pool, unidade industrial da Minerva Foods em Melo, é uma das mais conceituadas do mercado. O frigorífico, que tem 3 plantas no Uruguai habilitadas para exportar carne bovina para a China, abate em média 650 animais por dia. 60% desse volume é para atender o mercado chinês. Bom, em breve você vai saber mais ainda sobre a produção de carnes no Uruguai. Nossa equipe vai mostrar a expectativa dos pecuaristas e a torcida para que os preços sigam em alta. E o que eles estão fazendo para repor os animais em meio a essa demanda tão aquecida. É só ficar ligado aqui na nossa programação. Bom, a produção de carne carbono neutro foi tema de um dia de campo realizado no município de Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. O repórter José Cunha, você já acompanhou aqui, e o analista de agronegócios do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias, acompanharam esse evento. E agora o João Pedro faz uma análise do que foi abordado nesse encontro. Acompanhei. Nós estamos aqui em Ribas do Rio Pardo, município de Mato Grosso do Sul, onde foi realizado um dia de campo dentro da programação do 8º curso de LPF promovido pela Embrapa Gado de Corte. O tema foi a produção de carne carbono neutro dentro desse sistema. E sobre esse assunto eu vou conversar com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio do Canal do Boi, para a gente falar um pouquinho. João, essa é a integração perfeita do sistema de produção carne carbono neutro, utilizando aí a parceria entre o sistema público e o sistema privado, né? Com certeza. Aqui tem um exemplo clássico de quando se une a área privada com a área pública, no caso um produtor rural aqui da região de Ribas, com a Embrapa, você consegue gerar tecnologias que servem não só para aqui, não, serve para todo o Brasil. Então isso demonstra claramente da necessidade que o Brasil tem de fazer essa união entre a área privada com a área pública. Isso aqui é um bom resultado. Agora, a gente viu aqui que o solo aqui é bastante arenoso, isso dificulta a produção. No entanto, a gente consegue perceber que tem um sistema aqui altamente produtivo. Ele conseguiu trazer esse resultado para dentro da propriedade, né? Esse é um exemplo clássico. A grande fronteira agrícola do Brasil hoje são solos iguais a esse. Esse solo aqui tem 5 a 6% de argila, é quase nada. E eles conseguiram transformar num solo que produz floresta, que produz pastagem, que produz gado de excepcional qualidade. Não produz 2, 3 arroba por hectare, produz 10, 12 arroba por hectare, produz um volume significativo de madeira ao longo do tempo, usando tecnologia. E essa tecnologia, esse inclusive é o trabalho nosso, né? O próprio Canal do Boi tem a preocupação de mostrar esses casos de sucesso, porque o trabalho igual a esse pode ser replicado em todos os lugares do Brasil. Lógico, muda, no Nordeste pode usar coco, no Rio Grande do Sul pode usar acácia, enfim, tem uma série de alternativas que podem ser feitas com resultado extremamente benéfico, tanto do ponto de vista de sustentabilidade, como do ponto de vista de rentabilidade para o produtor rural. E o mais interessante disso, João, é que ele consegue, mesmo com essas adversidades, produzir aqui, a desenvolver o trabalho com a carne carbono neutro, que é uma carne que vem aí, o mercado internacional valorizando muito quem produz esse tipo de carne, né? Hoje em dia nós estamos ocorrendo a COP25 lá em Madrid. A preocupação do mundo é a questão de sustentabilidade. O setor, a pecuária, você tem uma emissão de gases do metano, de gás carbônico. Isso muitas vezes querem penalizar o produtor. Na Europa há uma campanha
less meat, less eat, menos carne, menos calor. Que isso não precisa ser verdade. Ou seja, se você usar a tecnologia, produzir um animal precoce, usar pasto, usar insumos naturais, fazer um bom manejo e reduzir o tempo de abate, você consegue diminuir muito isso ou zerar. Aqui no caso, com a floresta integrada, você com o carbono fixado nas toras, zera a emissão de carbono, ou seja, o volume de sequestrado é maior do que o volume emitido. Mas isso é um trabalho que requer alguma paciência aí por parte do produtor, porque ele demora um certo tempo a mais para ele poder ter um retorno, né? Para ele poder ter uma rentabilidade com esse sistema. É um período relativamente considerável, né? Quando você usa a pecuária mais a floresta, a pecuária vai dar o recurso a curto prazo. Todos os anos ele vai ter 10, 12 arroba por hectare. É a renda que ele tem. Na realidade, a madeira que ele vai cortar daqui de 7 ou 12 anos, é a madeira que é uma poupança que ele está fazendo. Daqui 10, 12 anos, ele vai ter toras que vão ser disputadas pelo mercado, já que não há espécie nativa hoje para você produzir madeira, e esse eucalipto ou essa essência florestal que ele for plantar, vai ter um valor muito grande, como já tem hoje no momento, e isso vai gerar uma receita muito grande para o produtor. Para o Brasil é importante que seja feito isso, porque nós produzimos carne em cima de capim. Essa carne em cima de capim, na Europa, nos Estados Unidos, os grandes países consumidores, é uma carne que ela tem um valor maior do que a carne de confinamento, porque ela tem sabor, o pasto dá sabor, dá qualidade à carne. Então isso aqui une todas as características positivas da pecuária. Ou seja, então, na produção de carne carbono neutro, ele vai demorar um pouco mais para ter o retorno, mas ele vai conseguir esse retorno aí com o corte da madeira. Agora, um outro assunto que foi bem interessante aqui, João, foi a questão da carne, da produção de carne baixo carbono, né? Isso vai ser produzido, é uma tendência, o ano que vem a Embrapa está para lançar esse selo da carne com baixo carbono, e isso vai ser produzido ali no pasto puro, né? Nesse caso você não vai ter, não tem como mensurar o volume de carbono sequestrado pela madeira, porque não vai ser pasto puro. O que eles querem fazer? Eles querem usar tecnologias que você possa aumentar a produção de matéria seca por hectare. A hora que você produz 10 mil, 12 mil quilos de matéria seca na parte aérea, você produz 7, 8 mil quilos na parte subterrânea. A hora que você usa produtos naturais, biológicos, como azospirilo, fosfatos naturais, uma série de outros insumos que estão disponíveis no Brasil inteiro, você evita a emissão, por exemplo, quando você usa químicos tipo ureia, ou sulfato de amônio, outro, há uma formação de compostos que vão para a atmosfera, o óxido nitroso, que é altamente poluente para a atmosfera. Quando você usa micro-organismo, ao contrário, você fixa o nitrogênio que está na atmosfera, libera para a planta, estimula a raiz, estimula o sequestro de carbono, é isso que vai acontecer com a carne de baixo carbono. Tá certo, João Pedro, obrigado pela sua análise, pelos seus comentários. Legal a participação do João Pedro. Bom, todos os setores de alguma maneira acabam sendo influenciados pelo agronegócio. E você tem acompanhado aqui na nossa programação sobre a alta da arroba do boi, que tem gerado impactos na economia brasileira. Para o setor maquinário, o momento está sendo extremamente positivo. Essa valorização da arroba tem possibilitado aí aos produtores uma quantia maior de dinheiro no bolso. E, claro, tem movimentado toda a economia como um todo. Dá uma olhada nessa matéria produzida pelo Vinícius Souza, que mostra em detalhes sobre esse assunto. A alta na arroba do boi gordo tem gerado impacto significativo na economia brasileira. Os reflexos já podem ser notados nos mais variados setores, inclusive nos maquinários. Esta empresa, em Campo Grande, aumentou o faturamento nas vendas depois do aumento. A equalização do preço da arroba nos últimos 10, 15 dias levou um movimento de aumento de venda no setor de pecuária de imediato, tá? Então houve realmente um volume maior de vendas em relação ao ano anterior no mesmo período. E foi uma alta significativa, cerca de 30% em um comparativo com o mesmo período do ano passado. O Carlos pontua que o crescimento é notório. O que levou esse movimento do setor pecuário na busca de ou trocar o seu trator usado ou adquirir um outro trator novo foi exatamente esse comparativo em relação até pouco tempo atrás, onde você precisava
de um trator médio e algo em torno de 100 bois para fazer a aquisição desse trator. Hoje você precisa de 60, 62 bois para comprar o mesmo equipamento. E quem aproveitou o bom momento foi o seu Fernandes. Veio de Camapuã, Mato Grosso do Sul, fechar negócio. Comprou um trator para a sua propriedade. Melhorou bastante, sabe? Melhorou bastante, sabe? A reposição também melhora, mas também fica elas por elas, no caso, porque subiu, sabe? Fica quase a mesma coisa e um pouquinho melhor também. Momento de comprar, então. Momento de comprar. Momento de vender, eu sinto não ter para matar agora, sabe? Aproveitar o preço e comprar. E se o assunto é a venda de caminhonetes, o Leandro, que está aqui do meu lado, está bem sorridente, porque, Leandro, o cenário também está positivo, né? Graças a Deus o cenário está positivo esse ano, né? Com a alta aí do gado, né? Então, assim, está incentivando o nosso cliente, o pecuarista, né? Então, assim, com esse boom do agronegócio aí, né? Nós estamos tendo um sucesso muito grande aqui em número de vendas, né? Esse final de ano agora, estamos comemorando, né? Esse faturamento que vem aumentando, né? Então, se você pegar aí fazer a conta do produtor, né? Então, enquanto você comprava uma caminhonete aí, uma versão SR, que hoje nós estamos com desconto de mais de 20 mil reais nesse carro, você precisava de quase 60 cabeças de gado. Hoje, com um pouco mais de 40, você está comprando uma caminhonete dessa. E para 2020, o Leandro continua com ótimas expectativas. A influência da arroba deve continuar gerando vendas. Nós temos uma esperança muito grande para 2020, hein? Um crescimento em torno de 10%, já projetado para o próximo ano, né? Se continuar nesse mesmo boom que está tendo o nosso agronegócio, né? A arroba do boi, a soja, né? Então, assim, porque a nossa região, Vinícius, ela é baseada quase 100% em cima do agronegócio, né? Então, assim, as expectativas são grandes, nós tivemos um final de ano muito bom, um setembro, outubro, novembro e esse mês de dezembro agora. Então, a expectativa para 2020 é um sucesso. A guerra comercial entre China e Estados Unidos tem influência na alta da arroba do boi. O número de abates também influencia durante todo esse processo. Em 2018, o Brasil tinha um efetivo no rebanho de 213 milhões e meio de cabeças de animais. A expectativa para 2020 é que o cenário continue positivo, mas o produtor precisa ter cautela. É o que o Dimas explica. Ele é engenheiro agrônomo e especialista na bovinocultura. Em função desse aumento, que essa guerra comercial que existe entre a China e os Estados Unidos abriu portas para o Brasil exportar carne, né? E o mercado ficou muito favorável e realmente aí nós estamos passando por esse momento favorável, né? Mas a gente tem que lembrar a todo momento que a gente não pode descuidar dos custos, apesar dos preços estarem bons, mas a gente sabe que é um efeito de sobe e desce mesmo. Nós estamos na alta agora, mas nós temos que lembrar que nós temos que cuidar dos custos. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos falar sobre como as exportações da carne para a China contribuíram para o aumento da arroba aqui no Brasil. Fica por aí, eu volto já. Bom, a gente segue falando de valorização da arroba do boi. Você vai acompanhar agora uma matéria preparada pela repórter Rosa Cabral, onde ela conversou com um economista e um criador sobre a expectativa da valorização de preços da arroba do boi, que chegou a mais de R$200 agora no mês de novembro. Acompanhe aí. E nesse contexto da valorização da arroba, as exportações para a China puxaram o aumento das vendas externas de carne bovina in natura do Brasil. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia fechou o calendário de novembro, afirmando que a receita dos frigoríficos com a exportação avançaram para 756 milhões de dólares, alta de 235 milhões, aumento de 45% quando se faz a comparação ao mesmo mês de 2018. A China detém a maior fatia das exportações porque sofre com uma epidemia de peste suína africana. As exportações aceleraram a partir da segunda quinzena de setembro, depois que a alfândega da China autorizou mais 17 plantas frigoríficas brasileiras a exportarem. Em outubro, a indústria de carne bovina registrou o maior volume rumo ao mercado exterior da história. Foram 170 mil toneladas. A China representa mais de 30% da carne bovina exportada pelos brasileiros. Para esse economista, a demanda positiva no mercado internacional sinaliza recuperação na valorização para o setor pecuário,
penalizado nos últimos anos. A gente vai tentar recuperar um mercado que está em crise desde 2013, 2014, com estiagem, com custo muito alto para o produtor rural. A gente tem um dólar alto, um aumento progressivo da demanda, principalmente pelo mercado chinês de carne. Mas é um cenário de recuperação daquilo que ele vem perdendo já há um bom tempo com a recessão econômica também do Brasil. E sobre o bom momento e histórico da arroba na balança comercial, passando dos R$200 em novembro, fomos ouvir a opinião de quem produz a carne. Geraldo Paiva é criador no estado de Mato Grosso do Sul e sinaliza a valorização também pela falta de animais no mercado, provocada pela estiagem. Faltou pasto para engordar o boi. O que está acontecendo com a arroba agora é um fato, muito mais responsabilidade da falta de animal para abate do que efetivamente pela compra de animais. O que está acontecendo? Nós tivemos no último ano, segundo alguns levantamentos aqui do Pantanal e áreas aqui do Cerrado, tivemos uma seca dos maiores 20 anos. Nós vimos incêndios na Amazônia, incêndios no Centro-Oeste, devido não ao fogo, mas principalmente à seca. O produtor rural, de uma maneira geral, aprendeu que precisa ter comida, massa, na seca. No momento, a oferta é restritíssima, por causa da seca. E a demanda está a mesma. No momento que a oferta se recuperar com os pastos em bom estado e os animais voltando a engordar em estado de abate, isso vai ter uma queda. O que nós precisamos saber, aonde o efeito China vai trazer. A seca já vem há algum tempo. E os estoques reguladores dos frigoríficos de confinamento, ele vinha botando esse estoque no mercado para manter o preço. O que acontece? Praticamente os estoques de confinamento acabaram. E quando acaba, acabou. Quando não tem boi, acabou. Não é um movimento de um comprador China que entra amanhã comprando milhões. Eu acho até que o potencial de compra da China não está na sua plenitude ainda. Eu acho que com a entrada da China e o mercado se consolidando, a arroba efetivamente vai para outro patamar. A economia está dando sinais, a economia brasileira está dando sinais de recuperação. A arroba ficou segura durante muitos anos, não houve, eu acredito que ela não houve nem a sua correção, porque a economia estava estagnada e o mercado interno estava diminuindo sua compra. Se a economia interna melhorar sua capacidade de compra, se as pessoas tiverem mais dinheiro, eles voltam a comprar também mais carne. Isso eu levo a crer que o preço da arroba irá para um outro patamar acima do que era praticado no passado. Porque no momento a oferta é restritíssima, por causa da seca. E a demanda está a mesma. No momento que a oferta se recuperar com os pastos em bom estado e os animais voltando a engordar em estado de abate, isso vai ter uma queda. O que nós precisamos saber, aonde o efeito China vai trazer. O que eu acredito que o efeito China e a recuperação da economia vai fazer o preço da arroba ir para um outro patamar. Não sei se em valores antigos, porque nós estamos falando que a pecuária não houve uma recuperação. Talvez seja valores praticados no passado. Eu tenho uma esperança que 2020 vai ser bastante bom para o produtor, mas vai ser ainda um ano de reposição difícil, porque se a pecuária passar para outro patamar, mais gente vai querer praticá-la. Mais gente praticá-la vai precisar de mais bezerro e possivelmente o preço da reposição vai continuar firme. E eu acho que isso é reflexo de vários anos de venda de fêmea que nós tivemos no passado. Bom, a cooperativa de produtores de bovinos, a Coop Carnes, no norte do Paraná, produz somente novilho precoce, resultado do cruzamento da raça Angus. A cooperativa, que foi criada em 2008, atua em todos os elos da cadeia produtiva, que vai do acompanhamento técnico dos animais na propriedade até o abate e a venda para o varejo com marca própria. Dessa forma, atende o mercado de carnes nobres de forma personalizada, conseguindo agregar valor ao produto. Acompanhe na reportagem do Mauro Andrade. A Coop Carnes é detentora da marca comercial Quality, que abate em torno de 1.300 bovinos por mês. A idade dos animais abatidos na cooperativa nunca é superior a 24 meses, ou seja, animais precoce e super precoce, produto bastante valorizado pelo mercado consumidor.
A Coop Carnes, uma cooperativa de carnes nobres, atua num segmento que não tem crise. Eu vou conversar com Geraldo Morelli, que é zootecnista e atua na cooperativa desde o início de 2008. Geraldo, esse segmento de carnes nobres, produção de novilho precoce, não enfrentou crises ainda? Com certeza, houve crise aí na linha da pecuária, na questão da produção de carne de bovino de corte, né? Só que a cooperativa, por ter aí uma organização de produtores, né, que trabalham de maneira associativa, eles vêm se organizando e mantendo uma produção e elevando essa produção, e isso o mercado, a gente percebe que a cada dia que passa, o mercado consumidor está mais exigente em termos de qualidade de carne e tem valorizado esse tipo de produto. E isso tem ajudado o crescimento das cooperativas de carne aqui no Paraná. Vocês trabalham com qual tipo de produto? Basicamente, hoje o mercado tem uma demanda muito forte pelos cruzamentos das raças britânicas. Quem sobressai dentro dessas raças são o Angus, né? A linha do Aberdeen Angus e do Red Angus, e também na linha do Hereford, do cruzamento aí, desses cruzamentos. O Brangus entra nessa linha, o Braford entra nessa linha também, né? São esses produtos que têm predominado aí na linha desses novilhos precoces dentro dessas cooperativas. E o produtor que queira entrar na cooperativa, quais os critérios que ele tem que atender? Bom, primeira coisa, ele tem que se organizar em termos de ter a produção escalonada durante o ano todo e trabalhar na linha desses cruzamentos, porque é um cruzamento que o mercado tem demandado. Então ele pode ter uma escala aí, dentro da Coop Carnes ele pode ter uma escala bimensal, entregar um lote de 20 animais a cada 60 dias, ou então ele pode, como tem produtor que tem assumido um lote mensal, outros um lote semanal, enfim, aí o produtor define de acordo com a sua capacidade de produção que comprometimento, né, que ele pode fazer junto à cooperativa para poder atender o mercado aí e não falhar com a produção. Produzir um animal nesse padrão dá muito mais trabalho do que produzir um animal comum? Não é questão de dar muito mais trabalho, exige mais organização do produtor, na linha de produzir alimentos pensando na recria desses animais, ter uma estratégia boa de suplementação aí durante o período de inverno, porque ele desmama um bezerro relativamente pesado hoje quando trabalha com esse tipo de cruzamento. Aí acima de 200 quilos, às vezes chegando até 250, 300 quilos na desmama. Ele não pode deixar esse animal voltar para trás aí, porque o pasto do inverno não produz a mesma coisa do pasto de verão. E aí esse animal não pode perder essa velocidade de crescimento, por isso que ele tem que ter mais organização. E com isso ele consegue também diminuir as categorias dentro da propriedade. Se ele abate animais até 24 meses, que é o caso da Coop Carne, o limite nosso é 24 meses, então você tem que fazer com que esse animal chegue aí dentro dessa fase, desse prazo, para ir para o abate, né? Geraldo, e quanto a custos, aumenta muito o custo de produção? E se aumentar o custo de produção, ele acaba sendo remunerado no final? Claro, toda estratégia que você adota dentro da propriedade, ela tem um incremento de custo. Porém, quando você pensa no ganho por animal, isso representa um custo maior. Mas quando você pensa num ganho por hectare, na linha da produtividade, esse custo é diluído, porque você vai terminar mais animais, você vai produzir, vai ter uma capacidade de suporte maior dentro da propriedade, e isso lhe dá um desempenho e um resultado superior. Quando você vai pela linha de mercado, ele tem conseguido comercializar esses animais por ser um produto diferenciado e ter uma carne melhor, você consegue também agregar valor lá na ponta, no varejo, e consegue então atribuir um valor melhor para o produtor, que hoje ele normalmente tem ficado entre 5% a 8% no precoce e de 8% a 10% no super precoce ou no produto prêmio, que é o segundo produto que a cooperativa tem. A cooperativa nossa trabalha com uma marca de produto, que é Quality Carnes Nobres. E esse produto hoje tem uma boa referência e hoje é realmente um produto consagrado aqui no norte do Paraná. Ok, Geraldo, obrigado pelas informações. Então tá aí, produtor de bovino hoje ele tem que agregar valor, senão a atividade torna-se mais difícil. De Rolândia, no Paraná, Mauro Andrade.
Mais uma parada por aqui, mais um intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos falar sobre o sorgo BRS Ponta Negra. Um sorgo muito utilizado na produção de silagem no Nordeste, que pode ser resistente ao estresse térmico e por permitir boa formação de palhada. E que tem se destacado aí também por ser uma excelente ferramenta para combater o nematóide da soja. Te explico todos os detalhes daqui a pouco, uma reportagem muito bacana preparada pelo Valdir Pacheco. Fique por aí, eu volto já. São 7 horas e 54 minutos, estamos de volta. E você já ouviu falar no sorgo BRS Ponta Negra? É um sorgo muito utilizado na produção de silagem lá no Nordeste, por ser resistente ao estresse hídrico e também por permitir boa formação de palhada. Um produtor de Mato Grosso descobriu outro benefício desse sorgo, o combate aos nematóides da soja. O assunto foi pesquisado pela Embrapa e o nosso repórter Valdir Pacheco foi buscar mais informações para a gente. Acompanhe aí. Tecnologia e conhecimentos estão cada vez mais presentes nas produções de soja em Mato Grosso. Estudos comprovam que 33% dos sojicultores possuem nível superior, como é o caso do produtor Hamilton Bajon, da Fazenda Bajo, no município de Feliz Natal, no norte do estado. Preocupado em descobrir uma variedade de sorgo para a formação de palhada como proteção do solo e para a realização do plantio direto, Hamilton percebeu que uma variedade de sorgo da Embrapa possui um grande volume de massa verde. E o meu objetivo era fazer palhada, né? Porque eu tinha testado já braquiárias, crotalárias, consórcio de braquiárias com crotalárias, mas eu não chegava a uma planta que me desse palhada suficiente para eu conseguir fazer matéria orgânica. Então, em um determinado momento, eu optei por plantar um sorgo. É um sorgo até produzido aqui na região. E no final do plantio, lá já para março, eu entrei na internet pesquisando sobre sorgo, né? Qual que seriam os efeitos benéficos na lavoura. E por coincidência, eu me deparei com essa variedade do sorgo da Embrapa, né? E aí eu liguei para o pesquisador, tirei mais informações dele. E assim, o sorgo que eu estava plantando dava uma média de 30 toneladas por hectare de massa verde. Esse sorgo chegava a 50, então me chamou a atenção por isso. Aí eu mandei vir de São Paulo, comprei lá numa empresa a semente, e já era por março, lá pro dia 15 de março, quando eu plantei uns 8 hectares dessa variedade. E aí eu plantei e, para minha surpresa, ele veio, cresceu 2 metros e tanto, com 2 chuvas praticamente. E me deu uma palhada muito satisfatória. Este é o residual de palhada do sorgo BRS Ponta Negra. Aqui o produtor descobriu que é excelente no combate do nematóide pratilencos. O produtor vinha tendo perdas de produtividade significativas com o nematóide pratilencos, que causava lesões radiculares na lavoura de soja, e percebeu que com o sorgo BRS Ponta Negra eliminou a população do patógeno. Aí numa coletagem de amostras aqui de agricultura precisão na fazenda, eu pedi para analisar a raiz dos dois materiais de sorgo. E aí, para minha surpresa, a variedade Embrapa, ela foi eficiente, assim, de 1.700 nematóides por grama de raiz na variedade comum que eu estava plantando, né, de 1.700. Na variedade Embrapa foi encontrado 300. Aí chamou a atenção. Por que dessa diferencial? Mas não foi só no pratilencos que foi visto esse diferencial. Foi visto também no rotilencos, e numa outra variedade de nematóide que eu nem sabia que existia aqui, mas na análise constatou. Ele chegou a zerar algumas variedades de nematóide. O pesquisador da Embrapa, Dr. Flávio Tardim, especialista em cultivares de sorgo, comprova os resultados apresentados na Fazenda Bajo. O Hamilton, esse relato que ele fez para você, ele veio à Embrapa, fizemos uma reunião e falou que nitidamente viu, me mandou a imagem, realmente a imagem impressionava. Viemos em loco, doutora Valéria com GPS, coletamos amostras de solos, né, dessa área para validar, e agora a gente está vendo uma lavoura totalmente diferente da lavoura do ano passado, né? Realmente valeu a pena. Mas o pesquisador sempre preocupa com a parte da ciência, né, de não ferir nenhum protocolo científico. Ele falando, eu falei, Hamilton, você tem uma área, poderia ser um escape. Pegamos a amostra e mandamos para a Embrapa Soja. A Embrapa Milho e Sorgo tem um pesquisador lá, o Dr. Walter,
e em contato com o Dr. Valdir da Embrapa Soja, um especialista em nematologia, falou, me mande sementes, não só do Ponta Negra, mas de outros cultivares também que vocês querem testar. Dr. Valdir, ele tem milhos, ele tem soja, que ele conhece que tem resistência moderada ou suscetibilidade. Então ele planta dentro do cunho científico, né, em vasos, em casa de vegetação, com repetição. De forma simples para falar, ele pega 6 vasos de cada cultivar, planta a planta, e nesse vaso com a plântulazinha jovem ele coloca 500 nematóides adultos que estão em fase de multiplicação. Depois de 60 dias ele coleta esse solo e reanalisa ele, né, para fazer o tal fator de reprodução nematóide. Se eu entrei com 500 adultos, 60 dias depois eu tiro 2.000 adultos de um vaso, eu multipliquei por 4. Então 2.000 por 500, um fator de reprodução 4. Esse material seria suscetível a nematóide. E aí dentro das testemunhas suscetíveis demonstrar suscetibilidades, valores 2.8, 4 de fator de reprodução, enquanto o Ponta Negra, os 6 vasos simplesmente deram 0, não sobreviveu ninguém. Então um fator de reprodução 0. Agora, a gente fala com muita humildade, né? Foi observado a campo, validamos a nível de laboratório, mas o Mato Grosso é muito grande. Igual ele falou de raças, né? A gente precisa estar agora testando a nível de campo em mais propriedades para ver se isso vai se repetir a nível de campo, a nível de lavoura, em diversas condições físicas de solo, né? Clima, que o Mato Grosso, por que não o Brasil? Né? Mas o Ponta Negra está vindo aí demonstrando ser mais um aliado, né? Para o sistema, esse controle nematóide. Pratilencos, tá? É importante falar, o fator de resistência 0 para pratilencos. De Feliz Natal, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E quem nunca reclamou que está faltando tempo para fazer as atividades do dia, né? Pois se você, produtor, também está nesse sentimento aí que a correria do dia a dia está deixando você aí atribulado, sem tempo para outras coisas, preste atenção aí nesse recado que a CSJ traz para você economizar tempo e ter ração à vontade para os seus animais. Acompanhe. Já pensou em produzir sua própria ração para o gado de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. É muito simples. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelada. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas, a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. A gente economiza 25% do custo da ração, melhora a qualidade, a agilidade, uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, compacta, fácil de ser operada e o melhor, te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa, o seu gado de corte. Que o Brickfeno é um alimento compacto, de alto rendimento, de fácil manejo e transporte, você já sabe. O que você, amigo produtor, pode não saber é que o Brickfeno é também um produto de fácil preparo e utilização. Para ter um alimento livre de mofo, toxinas e contaminantes, altamente palatável e de excelente digestibilidade e palatabilidade, basta adicionar água de boa qualidade ao bloquete, hidratar bem e distribuir o Brickfeno no coxo. Daí para frente, é só esperar os bons resultados em termos de desenvolvimento e ganho de peso para o seu rebanho. Não perca tempo, acesse brickfeno.com.br ou ligue agora e saiba como podemos ajudar na dieta dos seus animais. 34 3281 4860 ou pelo WhatsApp aqui na sua tela. Brickfeno, o alimento certo para o seu rebanho. Já estamos de volta e o Grupo Meng, um dos grandes produtores de leite em Minas Gerais, é parceiro da Semex do Brasil. O grupo usa material genético de touros holandeses da Central na fazenda em Pouso Alegre. Acompanhe aí o resultado de estudo na reportagem.
Quando o assunto é produção leiteira, o Estado... Bom, tivemos um problema, acho que enroscou a fita, né? Tivemos um probleminha aí, mas tudo bem, a gente segue aqui o Bom Dia. Vamos para o próximo item. O Canal do Boi traz uma oferta muito especial para você entre os dias 11 e 17 de dezembro, para quem quer touros altamente capacitados para o cruzamento industrial. Trata-se do De Olho na Fazenda Braford Pitangueira, simplesmente o criatório de campeão do ranking da Associação Nacional de Criadores. Serão 50 reprodutores em oferta a preço fixo a partir do dia 11, então depois de amanhã, né? E no dia 17, terça-feira, a partir das 8h30 da noite, um leilão fecha essa promoção. Vamos saber um pouco mais? Pois não, meu diretor, vamos lá. Vamos saber um pouco mais disso aí na reportagem do Daniel de Paula? Dá para a gente acompanhar? Restabelecemos o problema aí? Então vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que o Daniel de Paula tem para falar para a gente a respeito dessa promoção. Acompanhe. Este é um rebanho Braford 10 vezes campeão de ranking. Mais que isso, virou sinônimo de produtividade e rendimento no pasto, no gancho e no bolso de quem investe na genética pitangueira, conhecida como a marca do Braford brasileiro, e que está à disposição em 50 touros no De Olho na Fazenda Especial Pitangueira, que começa dia 11 e termina com um leilão no dia 17 de dezembro, terça-feira, 8h30 da noite, pelo Canal do Boi. Pedro Monteiro Lopes é daqueles pecuaristas que seleciona de tudo, até os técnicos que ajudam na condução de seu negócio agropecuário, que há quase 40 anos ele toca a partir de Itaqui, no Rio Grande do Sul, com a família trabalhando junto e envolvendo tropa, integração, lavouras e um rebanho Braford que ele ostenta com 4.000 ventres, gerando touros para a sua produção de carne a campo e a venda de genética melhoradora certificada pelo SEIP, concedido por um dos maiores programas de melhoramento do país, o Delta G, que ele mesmo ajudou a fundar. Como informação é um dos insumos fundamentais para essa seleção, desde o desmame, os filtros começam a moldar a capacidade produtiva do rebanho. Fêmeas que vão expressar sua fertilidade e habilidade maternal desde cedo. Touros que despontam como candidatos a melhoradores ao desenvolverem boas carcaças, precocidade sexual, resistência, enfim, características consolidadas em DEPs que credenciam os melhores para um mercado que, aliás, já está bastante fidelizado com esta genética. O Braford Pitangueira está em 80% dos estados. Exporta sêmen e embriões de seus campeões que deram à família mais de 1.000 conquistas em diversas pistas. Mas, como apenas troféu não rende carcaça, provas de desempenho a pasto são o norte que as avaliações validam para comprovar os resultados que esse Braford pode produzir em qualquer parte do Brasil. Uma certeza que vem da adaptação de um rebanho testado durante mais de uma década no núcleo criado em Rondonópolis, no Mato Grosso, para se assegurar do poder de adaptabilidade dos seus touros. Como se não bastasse tanta garantia, o Grupo Pitangueira ainda submete os 25% melhores touros da safra ao rodeio das matrizes da empresa, a fim de testá-los em casa antes de negociá-los a partir dos 30 meses. É assim que se formatou essa venda mais que especial de 50 reprodutores que estão com 36 meses de média de vida, pesos passando dos 700 quilos de média, e que já deixam frutos na fazenda antes de ganhar os pastos do Brasil através do De Olho na Fazenda Especial Pitangueira, de 11 a 17 de dezembro, com organização da MB Leilões e Aroeira Leilões, somente na programação do Canal do Boi. Bom, agora já conseguimos recuperar o material da Cemex, então eu vou mostrar para você que o Grupo Meng, um dos grandes produtores de leite em Minas Gerais, é parceiro da Cemex do Brasil e utiliza material genético de touros holandeses da Central na fazenda lá em Pouso Alegre. Acompanhe aí.
Quando o assunto é produção leiteira, o estado de Minas Gerais é referência nacional. E é no município mineiro de Pouso Alegre que nossa prosa vai tomando rumo. O Meng Gado Holandês está completando 30 anos de atividade. Nesse período nós vimos uma evolução muito grande na pecuária leiteira e procuramos manter o foco e acompanhar essa evolução. Uma história de sucesso baseada na utilização das melhores famílias da raça holandesa disponíveis no mercado, no controle leiteiro oficial e na classificação linear. E é por isso que a fazenda registra índices de produção elevados a excelentes conformações de animais. Hoje o rebanho se encontra com a conformação média de 85,5 de classificação e uma média de produção de 13.500 quilos por animal. Atualmente a média de produção está em 35 quilos por vaca, com uma gordura de 3,3 e uma proteína de 3,2. Célula somática se encontra em 167. Um ponto muito importante que nós consideramos é a evolução genética do rebanho. Hoje o rebanho tem aproximadamente 180 animais classificados muito bom ou excelente, de um total de 260 animais classificados. As outras restantes, completando esse número, são animais B+, ou seja, entre 80 e 84 pontos. Nesse período nós demos muita importância para o trabalho de evolução genética. E a Cemex foi um grande parceiro nisso e a gente é cliente da Cemex há mais de 20 anos. A Cemex tem o modelo e a mentalidade que a gente considera adequada para um produtor de leite do nosso porte, que é dar foco à produção, conformação e a duração dos animais. Para a Cemex Brasil, o senhor Armando é só elogios. Com atendimento exclusivo do Regional Cemex Itajubá, a propriedade tem acesso às mais modernas soluções. Nós trabalhamos com os touros Dorma, Byway, Meridia e Fortune. Esses touros, conforme o depoimento do senhor Armando, encaixam muito bem na filosofia da fazenda, em trabalhar com vacas altamente produtivas, com ótimas conformações e principalmente longevidade desses animais. Assim, com um trabalho focado e bem planejado, a Meng Gado Holandês se tornou uma receita de sucesso. Nossa equipe de técnicos localizados do norte ao sul do país garantem soluções completas ao seu negócio. Bom, nós vamos te apresentar agora uma participação da Facholi, trazendo para você mais um tema importante para aumentar a produtividade dentro do sistema integrado de produção. É o uso da palhada e plantas de cobertura na cultura da soja. Vamos falar hoje de palhada, plantas de cobertura. Já não é de hoje que as lavouras de soja de todo o país vêm sofrendo com veranicos, né? Seja no momento ali pré-plantio, pós-plantio, toda a fase de desenvolvimento e enchimento de grão da cultura. Nós do Grupo Facholi viemos com uma proposta diferente para você, produtor. Além de comercializar a semente, a gente tem a intenção, né, de fazer o posicionamento correto dentro da propriedade de cada um de vocês. Para isso, hoje, dentro dessas avaliações que a gente tem na área experimental, né, na Fazenda Voaltino, uma unidade experimental de integração lavoura-pecuária, em parceria com a Unesp de Dracena, a gente tem 5 avaliações. Nessa última safra, a gente trabalhou plantio de soja em cima de palhada de Piatã, em cima de palhada de Paiaguás, Rusiziense, além do plantio direto soja-milho e o plantio convencional simulando uma área de abertura. Para vocês terem uma ideia, o comportamento que a gente teve nessa última safra, no período da cultura da soja, choveu somente 453 milímetros. Pensando da forrageira, onde a gente tinha as plantas de cobertura, para a área convencional, a gente teve uma mortalidade inicial em torno de 45% de plantas de soja devido à morte por escaldadura. Essa morte ocorreu
devido à oscilação de temperatura na fase inicial da cultura. Em alguns momentos mais severos, onde a gente teve um veranico mais acentuado e temperaturas elevadas, a diferença em temperatura para onde a gente tinha cobertura de palha, para onde a gente não tinha, chegou até 15 graus. E essa diferença com a situação onde a gente já tem um menor estande de plantas desejáveis, que no caso é a cultura da soja, afetou em produtividade. Das culturas, né, onde a gente tinha palhada, para onde a gente não tinha palhada no plantio convencional, as variações de produtividades foram na ordem de 10 sacos de soja. Na produtividade, onde a gente mensurou palhada com o plantio direto, que é o mais utilizado hoje em todo o país, soja, milho, a gente teve uma produtividade de 5 sacas a mais. Uma outra situação que a gente quer levar para você, produtor, é qual dessas forrageiras é a melhor para dentro do seu sistema produtivo. Dentro dessas 3 forrageiras que a gente trabalhou, elas se mostraram com hábitos, com velocidade de degradação dessa palha diferente. E aí eu te falo, se nós estamos numa terra, de um solo mais arenoso, é melhor a gente pensar às vezes numa forrageira com uma velocidade de degradação da palha mais lenta. Dentro dessas forrageiras, a Rusiziense foi a forrageira que teve uma velocidade de degradação mais acentuada, mais acelerada. Intermediário às situações, a gente teve a Paiaguás e na sequência o material com a velocidade de degradação de palha mais lenta foi a Piatã. Então ela se mostra às vezes uma cultivar que a gente pode destinar aí para solos onde tem uma textura mais arenosa. Porque se eu consigo prolongar a vida útil dessa palhada, automaticamente eu consigo ter palha até a fase de enchimento de grão da soja. Hora de mais um intervalo por aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre oportunidade para você adquirir uma propriedade rural em uma das regiões mais prósperas do país aqui e totalmente preparada para a pecuária. Fique por aí que eu te trago todas as informações daqui a pouco. Eu volto já. É hora agora da gente destacar uma grande oportunidade de negócio para você adquirir uma propriedade rural em uma das regiões mais produtivas do país. É o leilão judicial da Fazenda Três Meninos que coloca à sua disposição terras prontas para a pecuária no estado de Goiás. Vamos saber mais informações com o repórter José Cunha. O dito popular não deixa dúvida. Quem compra terra não erra. E para quem quer acertar ainda mais na decisão de investir em uma propriedade rural, nada melhor do que fazê-lo em uma região de terras produtivas, com aptidão para a pecuária, como é o estado de Goiás. Aqui surge uma grande oportunidade para você fazer o seu investimento. É o leilão judicial da propriedade rural denominada Fazenda Três Meninos. A propriedade possui uma área de 315 hectares e está situada na rodovia Jataí-Serranópolis, quilômetro 24, no município de Serranópolis, em Goiás. É banhada por uma represa e um córrego, com pastagens prontas para a pecuária, casa para sede, galpão com despensa, 2 currais, energia elétrica e área de reserva legal. A segunda praça será no dia 23 de dezembro de 2019, com 50% de deságio sobre o valor da primeira praça. Lembre-se, num leilão judicial você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 3047 9800 ou pelo endereço eletrônico lute.com.br/Serranópolis. Bom, projeções de diferentes consultorias e estudos de mercado indicam que o Brasil deverá produzir em 2020 cerca de 100 milhões de toneladas de milho, ou seja, um grande volume, né? A consultoria internacional FC Stone tem estimativas mais conservadoras. A produção brasileira de milho no ano que vem pode ser menor que a deste ano. É o que diz Ana Luísa Lodi, analista de grãos da FC Stone. Ela conversou em São Paulo com Walter Puga Júnior durante um evento para clientes e abordou ainda perspectivas para o mercado da soja. Acompanhei. A FC Stone apresentou em São Paulo resultado dos seus estudos com as perspectivas do agronegócio
para 2020 e uma retrospectiva de 2019. Aqui ao meu lado eu tenho Ana Luísa Lodi, que é analista do mercado de grãos, que vai comentar sobre milho e soja. E vamos começar com a pergunta do dia. A ProSoja fez um alerta que podemos ter dificuldades com milho para abastecer a indústria nacional em 2020. Como você vê essa situação? Realmente essa é uma preocupação, porque a safra de verão ela é pequena, a safra de inverno, a safrinha, né? Ela hoje já é quase 3 vezes maior que a safra de verão. E o consumo em 2019 foi muito grande. A gente está batendo recorde de exportação de milho. Provavelmente vai exportar mais de 40 milhões de toneladas até janeiro. O consumo interno para ração, para etanol de milho também cresceu. Então a gente pode ter alguma restrição sim, por mais que o balanço nacional ainda continue indicando estoques aí até perto de 10 milhões de toneladas. O que acontece é a distribuição desse milho. Às vezes falta milho no sul, onde o consumo é muito grande, e tem milho em regiões mais distantes. Aí tem a logística cara. Então tem essa preocupação sim no primeiro semestre de 2020. Há perspectivas de que o Brasil vai produzir 100 milhões de toneladas de milho novamente ou até um pouco mais. É a perspectiva também da FC-Stone? A gente divulgou a primeira estimativa para a safrinha agora no começo da semana e o total da safra ficou em 99,9, 100 milhões de toneladas, pelo menos por enquanto. Há muita dúvida aí sobre a safrinha de milho, porque a gente teve atrasos na soja, então parte da safra de milho, da safra de inverno de milho, deve ser plantada fora da janela ideal, então o clima precisa ajudar aí para a gente ter uma boa produção, repetindo o que a gente viu em 2019 também. Mas a gente tem grande potencial, a gente deve crescer a área na safrinha e tem tudo aí para chegar perto, até ultrapassar os 100 milhões de toneladas, é claro, dependendo do clima. A demanda da indústria é muito forte. O excedente de produção que teríamos com mais uma produção estimada em 100 milhões de toneladas não chegaria muito além de 30 milhões de toneladas, para uma exportação e uma demanda de quase 40. Vamos exportar menos em 2020? Por enquanto, as nossas estimativas são de exportações menores, aí ao redor de 35 milhões de toneladas. Esse ano, aí, a safra 18-19 deve ficar mais perto de 40, até ultrapassar 40. Então, a gente está com estimativa de exportações menores, sim. A gente tem também que olhar os outros países que exportam milho, né? Os Estados Unidos aí acabou que não teve uma perda tão grande na safra, então tem milho disponível. A Ucrânia, a Argentina, então são países aí que também competem bastante no mercado exportador de milho. Quanto a preços, perspectiva para preços do milho no Brasil. Nós vimos milho a 45, 46, 48 reais a saca em algumas regiões, em alguns momentos. O preço do milho vai continuar alto? Olha, com essa demanda forte, aí, pelo menos até o começo do ano, até a gente ter uma perspectiva melhor do que vai ser a safrinha, uma definição aí de área de safrinha, de questão climática, se está indo bem ou não, a gente pode continuar vendo os preços mais sustentados, sim. Bom, há estimativas de como caminharia esse preço do milho em 2020? Você arriscaria dizer a média dos preços que vocês esperam? Olha, é bem difícil dizer a média, viu? Seria realmente, não tem como saber, a gente pode ter outros fatores influenciando também, mas a sazonalidade do milho já é de preços mais fortalecidos usualmente no começo do ano, né? E com essa demanda muito forte, isso daí deve acentuar essa perspectiva. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de soja, outro mercado que você acompanha dia a dia. Para a soja, preços mais baixos lá na frente? Do que depende o mercado de soja hoje? O mercado de soja continua preso no impasse entre Estados Unidos e China, né? A gente não teve exportações tão fortes esse ano, porque também a gente produziu menos soja em 2019, só que a gente continuou exportando bastante, a China continuou dando preferência para a soja brasileira, porque a guerra comercial continua. Mas há muitas dúvidas se essa guerra vai acabar em breve ou não, né? E se tiver algum tipo de acordo que beneficie volumes de soja americana, isso poderia prejudicar as exportações brasileiras. Mas a China também, ela deve entrar num ciclo de recuperação aí da peste suína africana, depois de um ano aí bem, com uma perda de quase a metade do rebanho de suínos deles. Então, nos próximos anos, mais no médio prazo, a China deve voltar aí a recuperar as importações e o mercado deve se normalizar. É claro que a guerra comercial continua sendo o principal ponto aí em relação se a gente vai exportar mais ou menos em 2020. Aproveitando para falar sobre o que a produção de biodiesel e de etanol consome, tanto de milho como de soja,
qual é a perspectiva daqui para frente? O biodiesel e a produção de etanol utilizarão mais os grãos? Sim, né? A questão do biodiesel, a gente teve a aprovação do aumento da mistura, que vai chegar ao B15 até 2023. O óleo de soja vai continuar sendo a principal matéria-prima e hoje em dia, segundo a ANP, 70% do biodiesel é feito de óleo de soja, só que esse percentual ele tende a ser um pouco maior porque tem uma categoria lá de outros materiais que com certeza tem óleo de soja também. Então, considerando 70% do biodiesel feito de óleo de soja, em 2023 a gente vai ter que esmagar cerca de 31 milhões de toneladas de soja só para fazer biodiesel, né? Então, vai ter um incremento assim, considerável. Em 2018, só para comparação, a gente esmagou cerca de 18 milhões de toneladas de soja para fazer biodiesel e vai chegar a mais de 30 quando o B15 entrar em vigor aí em 2023. Mercado de biodiesel, para quem trabalha com soja, é promissor? De olho no que vai ocorrer com o esmagamento, então o mercado interno vai crescer mais do que o mercado externo? Não, o Brasil ele é tradicionalmente um exportador de soja muito grande, né? A gente deve continuar exportando muita soja. A gente tem um espaço grande para crescer a produção de soja ainda. Então, assim, a demanda crescendo fortemente deve também incentivar o aumento da produção de soja. A gente tem área para expandir ainda, a gente tem muita área de pastagem. Então, o Brasil tem grande potencial ainda no aumento da produção. Mas, com certeza, a gente vai continuar sendo um grande exportador. O quanto a gente vai exportar e o quanto vai ficar no mercado interno vai depender do quanto de soja a gente vai ter no mercado doméstico mesmo. Mas o mercado interno cresce muito. Cresce muito, e não só do biodiesel também. A gente está num período aí bem favorável para as carnes, né? Produção e exportação muito forte de carnes, então consome ração, farelo e milho principalmente. Então o consumo interno está num período favorável sim. Bom, você acaba de ouvir Ana Luísa Lodge, analista do mercado de grãos da FC Stone. Perspectiva é bem, vamos dizer, positiva para 2020 e daí para frente. Obrigado pela entrevista, Ana Luísa. Eu que agradeço. Obrigada. Walter Puga Júnior para o SBA. Com essa participação do PUC, a gente chega ao final desta edição do Bom Dia Produtor. Desejo uma semana abençoadíssima para você. Lembro que mais informações você pode obter acessando www.sba1.com. E hoje à noite tem leilão, tá? Só você ficar ligado aqui, mais uma realização da Capitaliza Leilões. Até amanhã, às 7 horas, se Deus quiser. Tchau, tchau.